Boa noite, o nosso trabalho é sobre o sistema cardiovascular. Os integrantes do grupo são Yuri, Andrei e Wendel. O sistema circulatório é formado pelos vasos sanguíneos e pelo coração. Ele é responsável pelo transporte do oxigênio e dos nutrientes para as células do corpo. Segundo a OMS, as doenças cardíacas são uma das principais causas de morte mundiais. Por isso que os hábitos de vida é fundamental para diagnosticar e tratar precocemente as doenças cardíacas. Boa noite, pessoal. Meu nome é Wendel. Eu vou falar sobre a angina pectoris, também conhecida como angina de peito. A angina é um tipo de dor no peito de origem isquêmica que surge quando o miocárdio, músculo do coração, recebe menos sangue que o necessário para o seu normal funcionamento. Assim como qualquer músculo do organismo, o músculo cardíaco ele precisa de oxigênio para poder desempenhar adequadamente as suas funções, que nesse caso específico é bombear o sangue para todo o corpo. Quando fazemos esforço, a demanda por oxigênio do coração aumenta, proporcionando a intensidade do exercício. Em contrapartida, quando estamos em repouso, o coração pode bater mais lentamente e a sua demanda por oxigênio fica mais baixa. A angina de peito surge sempre que o suprimento do sangue ao coração não corresponde à demanda. Por isso, o aparecimento da angina é muito mais comum em situações de esforço. Ela pode ser considerada um pré-infarto do miocárdio. Não chega a ser um infarto porque não há morte do tecido cardíaco, há isquemia, mas não há necrose. A angina pectoris é habitualmente dividida em dois tipos, estável e instável. A angina estável é um quadro de dor no peito típico e imprevisível que surge quando o paciente faz alguma atividade física ou sofre algum estresse emocional. Já a instável é um quadro de isquemia mais grave que se caracteriza por angina de início recente já com classe 3 ou 4 e angina que surge em repouso, uma dor anginosa que dura mais de 20 minutos e que surge de forma imprevisível. Na maioria dos casos, o esforço físico é o gatilho para o surgimento da dor anginosa. Qualquer situação que estimule o aumento do trabalho cardíaco pode servir de gatilho. Os fatores de risco para a angina são basicamente os mesmos da aterosclerose. Os principais são obesidade, diabetes mellitus, colesterol alto, sedentarismo, tabagismo, hipertensão arterial, idade acima de 50 anos e história familiar de doença isquêmica cardíaca. A angina é tipicamente uma dor na região central ou esquerda do tórax que pode irradiar para as costas, mandíbula ou para o braço esquerdo. Essa dor ela varia de acordo com o tipo da angina que o paciente ele está tendo no momento. Caso seja uma angina estável, a dor é curta, geralmente no mínimo prazo de 5 minutos, semelhante a outros episódios de angina estável. Já no caso de uma angina instável, a duração é maior, até 20 minutos, e não desaparece com nitratos. Apresenta outros sintomas associados como a falta de ar, sudorese e mal-estar. O diagnóstico da angina ele pode ser feito com base apenas nas características da dor e no histórico do paciente. Porém, a investigação ela não acaba no momento do diagnóstico. A angina é um sinal de isquemia cardíaca, sendo um forte fator de risco para o infarto do miocárdio. Por isso, todo paciente com angina ele costuma ser avaliado inicialmente com eletrocardiograma, prova de esforço e ecocardiograma, que serve para avaliar a gravidade da doença isquêmica. Se os testes citados acima sugerirem que o paciente apresenta elevado risco de evoluir para um infarto do miocárdio, ele deve ser submetido a um cateterismo cardíaco, também chamado de cianangiocoronariografia. O tratamento dos pacientes com angina se baseia em um tripé: mudança de estilo de vida, medicamentos e procedimentos médicos. O paciente com angina ele precisa controlar ao máximo os fatores de risco modificáveis, como a perda de peso, melhorar a dieta, praticar atividades físicas, controlar a pressão arterial, diabetes e reduzir o consumo de bebidas alcoólicas e evitar o estresse. Com isso, o paciente ele pode melhorar a sua qualidade de vida. Boa noite, Rosária. Boa noite aos demais que vão assistir esse trabalho. Eu vou falar um pouco da miocardiopatia. A miocardiopatia ela é uma doença que acomete o músculo cardíaco,
ou seja, o miocárdio. A palavra miocárdio significa músculo cardíaco. Hipatia seria a doença. É uma inflamação do músculo cardíaco que provoca sua ampliação e enfraquecimento. A condição, ela compromete a capacidade do coração de bombear sangue, podendo levar à insuficiência cardíaca. As suas classificações são a miocardiopatia dilatada, hipertrófica e restritiva. A dilatada, ela é caracterizada pela dilatação e disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, ou de ambos os ventrículos. A hipertrófica, ela é caracterizada pela hipertrofia, ou seja, o desenvolvimento excessivo do músculo do coração. Ela pode atingir qualquer área do órgão, mas é mais comum afetar a região do septo. E a restritiva, ela caracteriza-se pelas paredes ventriculares não complacentes que resistem ao enchimento diastólico. Ela é mais comum no lado esquerdo, mas pode acontecer em ambos os lados. Os sintomas são falta de ar, dor no peito, palpitação, inchaço nas duas pernas ou no abdômen, tosse, fadiga e arritmia. Para o diagnóstico, realiza-se exame do tórax e dos vasos periféricos e demais exames complementares. Por exemplo, eletrocardiograma, ecocardiograma, cateterismo cardíaco e biópsia. Os tratamentos podem ser medicamentosos, implantação de dispositivos eletrônicos com marca-passo cardíaco, coração artificial ou transplante nos casos de refratários. O diagnóstico precoce é fundamental para aumentar a possibilidade de cura do paciente e que tenha evolução desfavorável. E a forma de prevenção é um pouco complexa, porque em muitos casos não é possível prevenir, mas há a possibilidade de reduzir o risco de forma bem simples, como evitar o uso excessivo de álcool, evitar o uso de drogas, uma dieta balanceada e o controle da pressão. E também exercícios físicos são boas maneiras de prevenir a miocardiopatia. Boa noite, eu vou falar sobre infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio ele caracteriza pela diminuição ou pela ausência, né, da circulação sanguínea no coração. Isso pode levar a lesões dentro do coração. Um dos sintomas do infarto agudo do miocárdio é dores no braço esquerdo, maxila ou peito. Além de pode apresentar fadiga, tontura, pele fria úmida, suor ou um suor frio. O tratamento para quem foi cometido com infarto é uma mudança no estilo de vida. Além de poder, em alguns casos, ter a necessidade de colocar um stent coronário ou um cateterismo cardíaco. O stent coronário é um tubo colocado nas artérias do coração para mantê-las abertas. E o cateterismo é a inserção de um tubo ao longo da virilha, no pescoço ou no braço, levando-o até o vaso sanguíneo até o coração. A primeira imagem mostra um ponto de obstrução coronária. Após ter colocado o stent, acontece uma desobstrução coronária, Isso daí é uma angioplastia com stent, que tem a intenção de desobstruir a via, para poder acontecer a circulação de sangue normalmente. Pessoal, agora que conhecemos um pouco mais sobre as principais doenças que acometem o sistema cardiovascular, nós trouxemos para finalizar o nosso trabalho uma atividade de caça-palavra que realizamos com o intuito de reforçar o nosso aprendizado no decorrer do nosso trabalho. Ela está disponível no link abaixo para quem deseja acompanhar. Enfim, pessoal, esse foi o nosso seminário. Disponibilizamos as referências do nosso trabalho. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado.